Olá! Hoje a gente vai explorar uma ideia que é bem poderosa. E se a oração fosse mais do que apenas palavras? E se, com a intenção certa, bem focada, ela pudesse ser uma força capaz de fato, moldar a nossa realidade? Vamos dar uma olhada em como isso poderia funcionar. Sabe? Essa é uma pergunta que muita gente já deve ter se feito. Por que será que algumas orações parecem que simplesmente somem no vazio? Essa sensação, de falar e não ter resposta é frustrante. E é exatamente esse o ponto de partida da nossa análise. E a primeira pista para a gente começar a desvendar esse mistério, ela aponta para dentro de nós. A dificuldade, é o que tudo indica, talvez não esteja na falta de resposta do outro lado, mas sim na clareza do nosso próprio foco, da nossa intenção quando a gente ora. Essa citação de Tiago, capítulo 1, versículo 6, nossa, ela nos dá uma imagem muito forte do problema. Diz assim: aquele que duvida é comparado a uma onda do mar, impelida e agitada pelo vento. A chave está toda aí, nessa instabilidade. A dúvida cria uma espécie de turbulência interna que impede a oração de encontrar um ponto de apoio firme, sabe? E aqui que a coisa muda de figura. E se a gente passasse a encarar a oração não só como um ato de fé, mas também por uma outra lente, a da intenção focada? Quase como se existisse uma ciência por trás de tudo isso. Tá, mas o que é exatamente essa intenção focada? Bom, é o ato de alinhar a mente, o propósito e a fé, tudo num único ponto. A ideia central é que essa sintonia toda não é algo passivo, não. Ela pode, de fato, impactar o mundo ao nosso redor. Transforma a oração de um simples pedido em uma força ativa, uma força de criação. A instrução que a gente vê em Marcos capítulo 11 é radical e bem direta. Presta atenção na ordem das palavras. Crede que já o recebestes. A crença aqui não é uma esperança vaga para o futuro. É uma aceitação no presente. É uma virada de chave na mente. Sair do estado de pedir para o estado de receber. E o mais fascinante de tudo isso é que essa ideia da fé moldando a realidade, ela encontra uns ecos surpreendentes em um lugar que a gente nem imagina, a ciência moderna. Vamos ver como esses dois mundos, que parecem tão distantes, acabam se conectando. Olha, o paralelo aqui é impressionante. Pensa só. De um lado, a gente tem a Bíblia falando em chamar à existência as coisas que não existem. Do outro, a física quântica mostra pra gente que, lá no nível das partículas, o simples ato de observar muda o comportamento delas, transforma uma possibilidade em uma realidade. A analogia é muito clara. A fé, agindo como esse observador focado, poderia travar uma possibilidade espiritual e trazer ela para a nossa realidade concreta. E essa conexão entre intenção e resultado não fica só no campo da teoria, não. Alguns estudos médicos sobre a oração intercessória, aquela que a gente faz pelos outros, também apontam para resultados positivos. Isso sugere que existe sim uma ligação real, talvez até mensurável, entre a intenção focada e o mundo físico. Ok, a teoria é fascinante, mas como é que a gente transforma isso em prática? A análise que estamos fazendo propõe uma estrutura bem clara, um caminho com 5 passos para uma oração ser realmente eficaz. Então, vamos lá. Vamos analisar esse processo. Passo 1, ter como base a palavra. Tudo começa com um fundamento sólido, né? Basear a oração nas promessas divinas. Isso nos leva direto para o passo 2, a certeza. Com essa base, a gente consegue orar com aquela certeza de que já recebeu, superando a dúvida. A partir daí, passo 3, persistência. Porque a fé não é um evento de um dia só. A prática contínua é fundamental. E o que alimenta essa persistência? O passo 4, gratidão. Orar com um coração já grato, isso sim ativa e sustenta a fé. E no fim, todos esses passos levam para o ponto final, o passo 5, o alinhamento, que é submeter a oração à vontade divina. E esse último passo, o alinhamento, ele é o que dá sentido a todo o resto. É aqui que a gente sai da técnica e entra no verdadeiro propósito da oração. Ficou muito claro que o objetivo aqui não é ter uma fórmula mágica para conseguir coisas para a gente. É algo bem mais profundo. É alinhar os nossos desejos com um plano maior. É menos sobre tentar controlar a realidade e mais sobre cocriar, sobre se submeter a uma vontade soberana. A oração do Pai Nosso resume essa ideia com uma perfeição incrível, né? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Aqui está o fundamento de tudo, o desejo de ver a vontade divina se manifestar através de nós, aqui na Terra. E para fechar,
Fica essa pergunta para a gente refletir. Que tipo de realidade poderia ser cocriada através de uma oração que estivesse perfeitamente alinhada? É uma ideia que nos convida a repensar, a imaginar o verdadeiro potencial dessa conexão entre a nossa intenção e o plano divino.